Quais são os sintomas de uma alma doente? Primeiro, não lê a Bíblia. Toda pessoa que tem a alma doente, ela não tem o hábito de quê? De ler a Bíblia. Toda pessoa que tem a alma doente, ela não lê a Bíblia. Aí, não lendo a Bíblia, ela não vai ouvir a voz de Deus. E ela acaba rejeitando Deus, resistindo a Deus. Deus está sempre falando com a gente. Deus está sempre falando com você. Mas como você está com a alma doente, lá fora as pessoas estão com a alma doente perturbada. Então a pessoa, quando tem a alma doente, ela tem maus olhos, coração sujo, malícia, tristeza permanente. Você vê que tem gente, ela pode viajar, pode ir para Dubai, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para as praias, pode ir aqui para o litoral, pode ter tudo. Mas a pessoa que tem a alma doente, ela tem uma tristeza profunda, 24 horas. Porque o problema da alma doente começa primeiro no físico. É uma perda que a pessoa tem na família, é uma perda de um filho, a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de algum negócio econômico, de uma empresa, do trabalho, da condição, do trabalho dela, da empresa, de não ter o conforto que tinha. Começa no físico. Começa na vida sentimental, no relacionamento conjugal, a traição, o abandono, a rejeição. Esse problema no físico, os ciúmes possessivos, você vê que tem mulher que ela é ciumenta. O marido dela não pode olhar para o lado. Tem homem que é ignorante, é bruto, é estúpido com a esposa. Por quê? Isso é um problema da alma, mas começou no físico. Começa no físico, depois vai para a alma. Aí a pessoa tem maus olhos, a pessoa tem um vazio dentro de si, a pessoa não tem amor pelo próximo, nem por si mesmo. Aí começa a mutilar. Tem as mutilações, não só mutilação física, tem a mutilação espiritual. Porque a pessoa começa a se martirizar de tal forma, condenar todo mundo e se autocondenar, achando que não tem mais jeito. E tem gente dentro da igreja que está nessa situação. Ela vive num luto inconsolável. Mesmo na igreja, ela não está mais lá fora no mundo. Ela está dentro da igreja, mas ela vive um luto inconsolável. É algo que não tem consolo. E não adianta resolver o problema externo. Pagar as dívidas, resolver o problema do marido com a esposa, o casamento, os filhos, se não resolver o problema interno. Porque nada do exterior consegue mudar o interior, mas é o interior que transforma o exterior. Então o que isso acontece? É como um câncer. Quando você tem um câncer e começa a tratar ele no começo, a recuperação, humanamente falando. Dependendo da gravidade, vira uma metástase. E se espalha para todo o corpo. E tem gente que está assim, ela tem uma metástase espiritual, já espalhou por todo o corpo dela. Já espalhou por ela é nervosa, ela é implicante, ela briga, ela discute, é prisioneira das coisas da internet. Ela mergulha no mundo da promiscuidade, da libertinagem, na homofobia, enofômica. Isso aí é uma praga na vida das pessoas. A pessoa fica o dia inteiro com o celular, sabendo as coisas da terra. Notícia de tudo, da televisão, de artista, de famoso, das pessoas, enofômico. A pessoa está escrava. Ela não faz um exercício, ela não se cuida, ela não cuida da alimentação. A vida dela é prisioneira disso aí. E quando a pessoa tem a alma doente também, a vida dela é prisioneira até não se alimentar. Até no corpo físico dela. Ela não consegue se libertar de certos hábitos, de certas atitudes, de certas pessoas. A pessoa que é doente de alma, ela é possessiva, ela é apegada às coisas da terra. E isso só vai matando, é uma destruição total, não tem controle. Até o diabo levar a alma daquela pessoa para o inferno, a pessoa chegar à morte e ir para o inferno. E tem gente lá fora que é assim, mas tem gente dentro da igreja que é assim também, por causa de um pecado. Você vai no médico, você tem que falar para o doutor, eu estou com dor aqui. Ele vai examinar naquele local, você não pode esconder o pecado. Você tem que falar, pôr para fora, falar para Deus. Fora aquelas pessoas que têm mágoa. E ela nutre essa mágoa, essa decepção, um trauma do passado, um complexo, um vazio. Ela é rancorosa, é triste. É uma tristeza profunda. E a pessoa não tem vida. Salmos 32. Pode abrir quem está com a Bíblia aí.
Só tem um jeito de curar isso: a fé. Mergulhar na palavra, mergulhar em Deus. Davi disse assim no Salmos 32, a alegria do homem perdoado, ou da mulher perdoada. Versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Começa no físico, depois vai para dentro, e pode virar uma metástase espiritual dentro da pessoa. E cujo pecado é coberto. Quer dizer, bem-aventurado, feliz o homem ou mulher, aquele cuja transgressão é perdoada, o pecado é perdoado, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, versículo 2, a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Olha o que Davi diz: quando eu guardei silêncio, o meu pecado, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. É a alma doente, é a alma enferma. São sintomas da alma doente. Tem gente na igreja que é assim, o Espírito Santo não entra nela. Por quê? Porque ela está com a alma doente. Assim como o mundo mergulha nas coisas da carne, para você curar a sua alma, você tem que mergulhar nisso aqui, ó, na palavra. Mergulhar na palavra. Você vê que tem marido que não para com nenhuma mulher. Ele é casado, mas ele está preso a outras mulheres, tem relação extraconjugal. Quando não trai fisicamente, trai espiritualmente, mentalmente. É prisioneiro dos olhos. O coração tem raiva, é agressivo, é violento, é ansioso demais, é preocupado com tudo, é materialista. Davi disse: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Por causa do pecado dele, isso pesava nele, até que ele confessou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então você tem que perdoar. Você não pode encobrir o pecado. Você tem que falar com Deus. Para que haja um dia de Pentecoste em você, que foi a descida do Espírito Santo, e você seja cheio do Espírito Santo, sua alma precisa ser curada. E não há consolo. Você pode conquistar, você pode ter dinheiro, mas se a sua alma é doente, você pode ter fama, você pode ter glamour, ter sucesso, mas você não vai ter paz, enquanto você não vomitar e se libertar na sua alma. E para se libertar na alma, só a fé. Vamos em Ana, capítulo 1, 1 Samuel, versículo 10. Penina ficava atrás de Ana, perturbando Ana. Mas o problema de Ana não era porque ela não tinha um filho. Tanto é que quando ela fez o voto, quando ela se derramou diante de Deus, ela fez o voto e falou: esse menino eu entrego. Eu vou entregar para o Senhor, eu ofereço ele. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de quê? Amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí nasceu Samuel, o profeta Samuel. Então o problema de Ana não era porque o ventre dela era seco, era uma mulher estéril, e o ventre dela era seco. Como o seu problema não é falta de dinheiro, como o seu problema não é a falta de amor, de não ter um marido, de não ter uma esposa, como o seu problema não é porque você não tem estudo, porque você não tem faculdade, porque você nasceu num berço pobre, ou porque você veio de uma maldição hereditária, sanguínea dos seus antecedentes ou descendentes. Problema não é isso. Tudo isso é consequência, que atinge primeiro no físico, porque Penina ficava importunando ela, porque ela dava filho para o marido dela, para Eucana, e Ana não conseguia dar filhos para Eucana, mas Eucana amava Ana, e Penina ficava perturbando ela. Mas o problema dela era a amargura de alma, era a amargura da alma que ela tinha, até que ela fez um voto de entregar a vida dela e mergulhou, foi sincero, falou com Deus a verdade. Versículo 15, porém Ana respondeu: não, Senhor,
meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado o quê? A minha alma perante o Senhor. Pronto. Aí veio a solução. Quando ela derramou a alma dela, ela ficou curada. O que está te perturbando? O que te deixa aflito, com amargura de alma? O que te deixa atormentado, desorientado, em desespero? Então, você como vai no médico, tem que falar para o doutor, e o doutor te dá a receita, você vai falar para Deus. Qual tem sido a sua amargura? O que você não consegue se libertar? Porque nada resolve, nada externo resolve o problema interno, a não ser que a pessoa faça como Ana. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, tem gente que ela está nesse processo de declínio, de queda. Nós vamos entrar num processo de reconstrução, de restauração, de avivamento, para que Deus possa te usar, para que você seja um expoente na mão de Deus. Quando a pessoa tem a alma atribulada, a alma doente, ela fica na igreja anos e anos e não dá fruto. A fé não desenvolve. Ela não consegue ganhar alma, não consegue evangelizar, não consegue ter amor por ninguém. Quanto tempo você está na igreja, sua vida não sai. Você pode até ter prosperado financeiramente, mas você ainda continua, tem algo te atribulando, tem algo que te tira a sua paz. Você não consegue desenvolver a sua fé. Mas quando a pessoa mergulha no mundo espiritual, e há um Pentecostes, há um avivamento, Estevão viu o céu aberto, e os anjos viu a glória do Pai. Se você quer deixar de ser uma pessoa atribulada, amargurada, se entrega para Ele. Mergulha no oceano do Espírito. Quanto tempo você vai ficar na igreja? Era para ser mestre, está precisando ainda que alguém te ensine. Que isso que engerça é o pecado, que às vezes você não confessou. E às vezes o diabo fica intimidando você, e você pensa assim, não, olha, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade. Tem sim. Se confessar o pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nos purificar de toda injustiça. Está lá escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo. Quer dizer, você está livre. Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode andar de cabeça erguida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, você matou, roubou, adulterou, prostituiu, prejudicou a vida dos outros. Se você confessa, se você derrama a tua alma como Ana derramou, o que aconteceu com Ana? Ela ficou curada. Depois ela teve mais 5 filhos. Depois do profeta Samuel, ela teve mais 5 filhos. Ela tinha um ventre seco. Mas o problema dela não era o ventre seco. Como o seu problema não é externo, não é porque você não é casado, não é porque você é solteiro, não é porque você não consegue se libertar de uma paixão antiga sua. É a alma amargurada. Precisa se derramar diante de Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.